Olá, olá todo mundo. Vou esperar o Alex entrar aí, acho que ele está entrando. É pra gente conversar. Fala, meu irmão. Oi, Bruno, tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem? Tranquilo, está muito frio aqui já em Lima, né? Aí tá? Tá mesmo. Deixa eu ajustar isso aqui, que aí fica legal. E aí, tá quente, né? Ou Hã? tá frio? O Paulo frio, né? Cara, aqui também tá frio, viu? Aqui não tá uma coisa bem tranquila, mas tá meio instável, assim, o tempo. Uhum. Enfim, acho que as coisas vão ficar cada vez piores aqui em termos do frio e tudo mais. Verdade. Cara, eu acho que a gente vai pro horário, que é que como completa em 1 hora mesmo, se a gente precisar, claro, a gente estende, fala mais e tudo mais. Bom, de qualquer maneira, já vamos começar, que daí o pessoal consegue nos Uhum. acompanhar com o tempo. É, bom, essa é a segunda live da série Uhum. da Infinite Talks. Essa é a série, então, que a ideia é trazer profissionais que inspiram e que fazem um diferencial, uma transformação social e no saber social, e que trazem possibilidades da gente agregar cada vez mais informações e que podem ser aplicadas para uma transformação social. Então, é claro que cada profissional varia de acordo com a sua formação, com a sua experiência e tudo mais, e ainda assim eu fico muito feliz de conseguir trazer você, Alex, para essa conversa, Obrigado. porque eu acho que todo mundo precisa conhecer um pouco. É, a gente fez, então, já para que o pessoal conheça, eu e o Alexander, a gente se conhece quando a gente estava fazendo doutorado juntos, a gente chegou a morar juntos por um tempo, então a gente teve bastante aí chance de trocar experiências e dialogar sobre o pensamento científico de cada um e o quanto isso é importante para cada um. Então eu queria muito, Alex, já de cara te agradecer por esse aceite aí nessa conversa. Não, obrigado. Todo mundo tem que saber que apesar de você falar português, a gente sabe que você fala bem, o quão rápido você aprendeu que você é peruano, e que tua língua mãe não é o português. E eu queria muito que Verdade. todo mundo conhecesse isso e que você se apresentasse um pouco, assim, contar um pouco quem é você, quem é o Alex, como é a tua formação, como foi a tua formação. E aí a Uhum. gente dá continuidade para tudo. Então, nesse início aí, para você contar um pouco como é que foi a tua formação, é, como foi esse início do teu envolvimento dentro da ciência e como foram essas tuas escolhas. Então, por favor, Alex. Então, obrigado, Bruno, pelo convite. Você é mais do que um colega, é meu irmão, né? Você sabe disso. E, cara, sempre que eu possa falar contigo em relação às pesquisas, em relação à vida, em relação a como ajudar aos novos pesquisadores, você pode me chamar, né? Eu gostarei. Obrigado. Então, em princípio, o que você está me perguntando é um pouco difícil realmente lembrar tudo, né? Mas eu lembro que eu, desde criança, eu tinha, tipo, curiosidade pelas coisas que meus pais, que meus avós não conseguiam me explicar direito, né? Uhum. Então, isso eu lembro muito bem. Então, mesmo que a minha mãe é enfermeira, meu pai é tipo da marinha e tal, sempre teve coisas que eles não conseguiam me explicar direito, né? Uhum. Pela formação deles e tal, a vida, como as coisas funcionam, como o clima funciona, como, entendeu? Então, a partir daí, eu sempre quis fazer, tipo, saber disso, né? Mas depois, quando eu fui me tornando adolescente, aí eu fui mudando um pouco disso, né? Aí eu fui, tipo, querendo estudar a medicina. Estava, tipo, todo mundo queria estudar medicina ou direito, né? Mas Então, também muita influência da tua mãe, né? Por ser da área da saúde e tudo mais. exatamente. Aí eu tentei para, tipo, a Universidade São Marcos. Cara, é muito, muito, muito complicado
ingressar a essa universidade, né? Essa faculdade, Uhum. né? Aí eu tentei uma vez. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer é o seguinte, eu não posso perder mais tempo, eu quero fazer pesquisa. Eu não sabia ainda que pesquisa queria fazer, que tipo de pesquisas, que tipo de desenvolvimento eu queria ter. Uhum. Então, eu vi o tipo, o menu das disciplinas do curso de biologia, Uhum. né? E aí eu vi que tinha coisas muito legais, tipo a química básica, a física, que eu queria saber, tipo hidrobiologia, climatologia, algumas disciplinas aí, pequenas. Cara, eu falei, eu vou tentar. Aí eu tentei, consegui Deu entrar. certo. Cara, eu fiquei apaixonado do curso, apaixonado, entendeu? Aí eu pensei, eu vou fazer tipo um ano, 2 anos, aí depois eu vou passar para medicina, Muda né? para medicina. Sim. Cara, eu não quis saber mais de medicina, entendeu? Eu queria fazer ciência, entendeu? Assim, e foi muito legal desde esse dia, né? Sim, sim. Desenvolvimento. E como é que foi para tua família quando você decidiu mudar de... No princípio, sabe qual é o problema? Que aqui no Peru, a ciência básica não está muito desenvolvida, não é muito bem paga, né? Então, isso faz que as pessoas sempre tentem fazer cursos de direito, engenharia, medicina, tipo, Uhum. para ganhar mais dinheiro, né? Então, quando eu entrei à biologia, meus pais pensavam que eu provavelmente ia terminar de professor de escola. Todo mundo pensava isso, que eu provavelmente ia terminar professor de escola, e isso não é ruim, é Sim. muito legal, né? É muito bom. Eu sou professor de universidade, né? Então, sempre é bom transmitir esse conhecimento. Mas, mesmo assim, as pessoas acham que a biologia, a química, a física não vai te dar dinheiro. Isso é algo que Essa, até essa é a visão aqui no Brasil também, né? As provavelmente, ciências são muito pouco investidas e tem muita pouca crença, ainda mais quando você é jovem e diz que você quer fazer ciência, é muito exatamente. difícil a E isso, o pessoa que é ciência? materializar isso, né? O que é ciência? Para o É, quê? Para que você quer saber como funciona o negócio? Isso não vai ter dinheiro, entendeu? É assim que, não vai conseguir pagar as regionalmente, contas, né? exatamente. Isso é um problema regional, eu acho. Porque, tipo, em outros países, acho que eles valorizam mais a pesquisa. Sim. Essa é a minha percepção, né? Provavelmente esteja errado, né? Tipo, estou falando da minha experiência Não, mas eu pessoal. acho que ela é uma experiência que é muito válida, cara. Você tem informação em países diferentes, então tua visão ela não é restrita a uma cidade, a um país e tal. Você teve experiências em outras regiões e você tem essas conectividades, né? Consegue ver na verdade, quantos cientistas de verdade ricos você conhece? É muito nisso, assim, é uma percepção meio mundial, que é que esse tipo de trabalho ele implicita em É baixo verdade. potencial financeiro, né? Infelizmente, eu percebo que, dependendo do tópico da pesquisa, se forma tipo uma elite, Uhum. que você tem que ficar na elite para ganhar dinheiro, para fazer uma pesquisa de qualidade. E Sim. isto infelizmente acontece porque o governo mesmo não fica investindo na ciência no país, né? Por exemplo, aqui no Peru, o governo pode investir menos de 0,1% do PBI anual. É Um negócio mesmo. assim. Tipo, é uma vergonha, entendeu? É uma vergonha. Mas mesmo assim tem melhorado, né? Mas e isso para todas as diferentes linhas de ciência, né? Assim, não é só, por exemplo, para a linha de ciências marinhas. É um Não. dinheiro relativo a toda pesquisa, seja saúde, seja educação, seja. Isso. Porque a gente tem aqui um Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento, né? É o Uhum. CONCITEC, CONDECIT, o nome deles. Tipo CNPq. Então, eles têm dinheiro e eles lançam editais para diferentes tipos de pesquisa, tipo em medicina, geociências, sei lá, biologia, né? Uhum. E eles têm um orçamento. E esse orçamento acaba anualmente em algumas pesquisas, né? E dependendo da qualidade da pesquisa, o projeto é escolhido. Entendeu?
sim. Mas aí você, então, nessa construção toda dessa tua ideia aí, teve, claro, a percepção de que talvez você não fosse ganhar muito dinheiro com a escolha da biologia, mas você ia aprender coisas que te saciariam, né? Iam te trazer uma sensação aí de prazer por você ficar sabendo cada vez mais, né? De como a natureza funciona, como se descreve. Mas sabe qual é o negócio? E um conselho assim para os pesquisadores novos que estão fazendo o curso, tipo, na faculdade agora, é que quando eu estava perto de concluir o curso de biologia, eu não sabia realmente onde que eu ia trabalhar, porque no Peru os postos, tipo as plazas de trabalho, fala assim, Uhum. de trabalho, Sim, são poucas, principalmente para a ciência, entendeu? Então, é o que eu pensei foi, cara, então, eu tenho que ser, dentro de toda essa concorrência, eu tenho que ser o melhor para ter uma possibilidade de destacar e de pegar um trabalho, sim, né? Porque às vezes as pessoas falam, tranquilo, vamos fazer aí mais ou menos um negócio. Cara, não. É uma recomendação. Você tem que tentar ser o melhor, fazer o melhor esforço. sim, Porque a ciência é maravilhosa, mas para você ficar, destacar en esto, você tem que ser o melhor, cara. Porque sim. senão é muito complicado, realmente. Mas e É aí assim, isso elevou muita competitividade dentro da graduação, assim, você teve... Mas muita. chega a ver conflito dentro dos alunos para se formar e tentar ter? É mesmo? É muita concorrência. Tipo, normalmente você, pelo menos no Peru, você falaria, ah, cara, eu vamos fazer o trabalho da faculdade junto, né? Não. Em São Marcos, principalmente, a concorrência é altíssima. O tempo todo. É um estresse o tempo todo. Ninguém quer te ajudar direito às vezes. Então, sabe? Todo mundo quer ficar a primeira colocação. Sim. Mas isso é bom, mas isso é ruim. Entendeu? Não tem um equilíbrio, né? Não, E eu tive... principalmente porque... Sim, fala. Não, perdão. Continua, por favor. Não, principalmente porque em São Marcos, onde eu me formei, as pessoas que chegam aí têm poucos recursos econômicos, entendeu? A maioria tem Uhum. poucos recursos econômicos. Então, eles precisam destacar para levar, em algum momento, dinheiro para as casas deles, entendeu? Uhum. Então, não é tipo como uma faculdade privada, onde os caras estão aí com o carro de papai, né? É, Ou com dinheiro no bolso, né? sim. Então, aí é mais complicado. E isso é uma experiência, né? É Que eu uma vivi. realidade, né? Exatamente, Mas e exatamente. aí, quando você estava na tua carreira, assim, quando você entrou e percebeu que que ser um científico era dessa forma e tal, isso não te desmotivou, na verdade, né? Isso fez com que você batalhasse mais, assim, e como foi esse teu início, assim, já na graduação, você já começou a trabalhar com a parte marinha, como que foi? Foi quando eu precisava fazer estágio, eu lembro direito. Então, Ó, não eu sei se, não. desculpa rapidinho, não sei se você está vendo aí que tem um pessoal que a gente conhece, que estudou junto, inclusive a professora Carla, o Daniel. O pessoal tá Não, todo mundo acompanhando aqui, Alex. legal. Abraço Bacana. para ele. Então, qual é a pergunta? Ah, como que eu comecei o negócio, né? Isso. Então, eu lembro que quando eu precisava fazer estágio, tipo como no Brasil, né? Tem que fazer estagiar uns meses para ter um documento para se formar, né? Uhum. Então, eu lembro que eu não estava conseguindo. Aí eu lembro que um professor que eu agradeço muito, que é o professor Roger Quiroz, lembro, que é o hidrobiólogo. E ele me falou, ele tinha um amigo no Instituto do Mar do Peru, IMARPE. E ele falou para o cara de IMARPE de mim. E eu tive a oportunidade de fazer umas práticas no laboratório de ventos marinhos, Sim. no Instituto do Mar do Peru. Aí eu comecei, tipo, a analisar amostras de macroinvertebrados, né? Sabe? Aí comecei, aí comecei realmente a perceber que tinha um mundo dentro. Eu nem sabia realmente de onde que esses macroinvertebrados viviam.
E sim, aí eu percebi que, cara, você podia fazer amostragem a 1000 metros de profundidade no oceano, a 200 metros na plataforma continental. Então foi sensacional. Aí eu tive a que, oportunidade de fazer amostragem num barco, numa embarcação de pesquisa. que legal. Foi legal. E aí eu conheci ao primeiro cara que me inspirou a ser o melhor na pesquisa, entendeu? Ah, que Foi legal. o Dr. Dimitri Gutierrez. Que Ele foi bacana. o primeiro cara. E ele foi meu orientador em graduação, no TCC, que ele fala no Brasil, né? TCC, Sim, e no mestrado. que bacana. Cara, meu objetivo era saber tanto ou mais do que ele algum dia, entendeu? É mesmo, sempre ficou um horizonte para você chegar Exatamente. E isso para também é frente. uma recomendação. Você, para os pesquisadores novos, você tem que olhar para um cara que você admire na ciência, na pesquisa, e tentar saber tanto ou mais do que ele em um dia, entendeu? Não Fantástico. competir, não é concorrente. Eu tenho um primo que fez doutorado na França, o Wilson. E o Wilson, ele é um cara, uma pessoa fantástica, assim, super inteligente também. Eu lembro quando eu falei que queria começar a, a entrar, a estudar oceanografia, eu lembro que ele me Uhum, fez uma pergunta que sempre ficou atrás da minha orelha, assim, eu sempre fiquei tentando encontrar a resposta para ela e sempre foi muito difícil uhum, de encontrar. Era assim, ele perguntou, pediu para que eu nomeasse três cientistas, três oceanógrafos, porque eu disse que queria fazer oceanografia. Ele falou, então, me cite três oceanógrafos que te inspiram. uhum, E aí foi, cara, eu não tinha na época, né? Então eu conhecia, sei lá, a ideia do Jacques Cousteau, mas não é oceanógrafo de formação. claro. Claro, um ambientalista hiperconsciente e tudo mais, mas não Uhum. era oceanógrafo no seu bacharelado. É, e sempre foi muito difícil essa busca, assim, mas realmente foi um fato bem importante. Eu lembro quando eu tive essa percepção do quão importante é você olhar para um profissional de excelência e se sentir inspirado, né? E querer falar, caramba, eu quero chegar num nível de conhecimento, num horizonte que essa pessoa tenha. Realmente acho que vale muito, é bem importante mesmo, né? Muito importante, cara. E principalmente porque depois, com o tempo, você sabe que o cara que você olhou e que você queria saber como ele era um dos melhores, se não o melhor do país nesse momento, entendeu? Sim, Aí eu não sabia dele. Eu só observava ele, não pesquisei sobre ele no princípio, mas depois, quando eu botei o nome na internet e tal, diretor de aqui, de mudanças climáticas, não sei o quê, não sei o quê. Cara, ele é a referência peruana das mudanças climáticas e oceanografia no Peru, entendeu? fantástico. Fantástico. Aí você Então, é isso. conseguiu, é claro, aí trabalhando lado a lado com uma pessoa assim já E modifica deu, muito, deu né? sorte, na real, porque quando ele começou a pesquisa, ele era o chefe de laboratório do Ventos, Ah, sim. entendeu? Eu conheci ele quando ele estava começando ainda, entendeu? Nossa, que incrível. E agora ele é, tipo, A referência referência. nisso, entendeu? Puta que É bem legal. fantástico. Ó, Alex, a Carla está perguntando aqui se no Peru se há separação entre o bacharelado e a licenciatura no curso Sim, de graduado. Sim, sim. Você faz o bacharelado primeiro, né? Quando você termina a acreditagem com as disciplinas e tudo, né? Antes, nos meus tempos, era automático. Você não precisava fazer um TCC para isso, né? uhum. Você pegava o diploma automático e depois você fazia uma tesis, que se chama aqui no Peru tesis, para o diploma de biólogo, né? Mas agora as leis têm mudado e agora você tem que fazer duas teses. Tem que fazer uma tese para bacharelado e uma E tesis outra para licença. alguma, é, Mas se sei você for lá, pensar que, em teoria, o bacharelado e a licenciatura te dão duas possibilidades de trabalho distintas, é de se esperar uma avaliação distinta, não? aqui bom, sim, na real sim, porque se você só tem o bacharelado, o nível do salário que você pode obter é bem menor do que obtendo o diploma de biólogo final, né? É mesmo. É tipo como que você terminou as disciplinas, mas você ainda não é biólogo. Entendi. Sim? No Brasil é diferente. Você tem o bacharelado, você já é profissional, né? Sim. Mas não sei se isso significa, na verdade, bom, no meu curso de oceanografia
Você tinha habilitações distintas, né? Você ou fazia gestão, disciplinas para você seguir para o lado de gestão, ou você fazia Certo. disciplinas para você seguir para pesquisa mesmo. E aí é Uhum. baseado no teu último, nas tuas últimas disciplinas que te caracterizava qual profissional de oceanografia você seria, para qual lado você ia tendenciar. Educação ambiental, gestão Entendi. costeira, gestão ambiental, tarará, ou mesmo pesquisa laboratorial e ciência mais pesada. Uhum. Tinham essas É, diferenças. no, na minha faculdade tinha, tipo, quando você atingia o terceiro ano das disciplinas, você podia escolher, tipo, hidrobiologia ou oceanografia, né? Zoologia e botânica, Ah, entendeu? entendi. Aí eu fui para a oceanografia, eu fiquei apaixonado, né? Pela oceanografia, pelos bichinhos que eu olhava no laboratório. É, que bacana, cara. E me conta Sim. uma coisa. Aí você terminou e a tua ideia, claro, como a ciência clássica nos pede, né? Você foi direto para o mestrado. Foi isso? Foi essa a tua? Ou você acabou ficando fazendo uma outra coisa antes de você ingressar? Como foi? Então, eu queria fazer Ah, a Natália mestrado. entrou, uma grande Meu, amiga, Natália. meu objetivo, cara, eu lembro direito que meu objetivo, quando eu conhecia esse minha inspiração inicial, né, para a pesquisa, Uhum. que era o Dr. Dmitry Gutierrez, eu lembro que eu queria ser doutor. Essa era a minha meta final. Aí eu pensei, cara, aos máximo, nos 30 anos, eu tenho que ser doutor. E acabou. Aí eu fui trabalhando para isso, né? Eu fui trabalhando para isso. Felizmente, as coisas eh, se ajeitaram como para me permitir chegar a esse objetivo, né? Porque Sim. poderia ter acontecido qualquer coisa. Eu poderia ter ficado doente, meus pais doentes, sei lá, eu sem onde morar. Então, O coronavírus ele, podia ter chegado antes. o coronavírus, né? É, muitas coisas, né? Exatamente. Mas eu lembro que eu, aqui falando do mestrado, fazer mestrado no Peru pode ser muito caro, Ah, é? entendeu? Sim, É tipo, difícil conseguir bolsa para você cursar? então, na Faculdade de São Marcos, você estuda de graça. Eu estudei praticamente de graça. Aí, quando eu quis fazer mestrado, aí eu fiquei procurando e eu não queria fazer mestrado novamente em São Marcos, porque eles iam me ensinar o que eu já sabia. Uhum. Eu queria aprender mais coisas. Então, uns pesquisadores, os melhores pesquisadores em geociências, em oceanografia química, em oceanografia física e tal, abriram um mestrado na UPCH, Universidade Peruana Cayetano Heredia, né? Na UPCH. Aí, nessa faculdade, nessa universidade, eles abriram um negócio, mas qual era o preço do mestrado total? 40.000 sóis, que é É tipo 40 mesmo? mil reais Para os 2 anos. para os 2 anos. Aí eu, Mas, e aí, eu cara, pensei, o que que isso significa em termos, assim, uma porcentagem pequeníssima da população poderia fazer isso sem pagando, né? exatamente. Mas, infelizmente, as faculdades, as universidades privadas são, mesmo que eles não falem, têm fins de lucro, né? Eles querem fazer grana. É assim. E eles colocam o preço, né? Um preço às vezes louco, fora da realidade nacional, né? Sim, Principalmente para a pesquisa, que ninguém olha a pesquisa, ninguém lê os informes de Nature, de Geoscience, ninguém, nunca, né? sim. E você quer botar 40.000 sóis no preço de um mestrado. Não é assim. Então, o que eu fiz foi concursar para uma bolsa do Conselho Nacional de Desenvolvimento do Peru. Aí, felizmente, eu fiquei na primeira colocação e Ah, que consegui, legal. consegui. Foi Que bom, complicado, cara. tinha caras bem, bem bons Então, e na verdade, consegui. assim, quando é diferente daqui do Brasil, quando você tenta entrar no mestrado, aí no Peru, você tem que ir para uma bolsa fora da universidade em si. Ou você, como você falou, você competiu com o do Conselho Nacional de Pesquisa. Isso.
com Então é como muitos, se a com muito, gente pleiteasse uma bolsa de mestrado junto com o CNPq aqui no Brasil. tipo como a gente fez para o doutorado, né? Mas digo, porque para o doutorado é como se o CNPq tivesse dado cotas de bolsas aí para a universidade e a Licitação, universidade distribui para sim. com os alunos É que diferente. passaram. Aí chega todo mundo para fazer mestrado e só os melhores chegam, mas não necessariamente para o mesmo mestrado, entendeu? Vão para o Hum, mestrado de medicina, mestrado não sei o quê, entendeu? Aí ficamos cinco para fazer o mestrado de ciências do mar, no PCH. Sim. Mas entendi. depois as bolsas melhoraram, né? Por exemplo, aí entrou o Edgar, ele fez mestrado também em ciências do mar, Sim. e ele já pegou uma melhor bolsa, né? Que, tipo, pagava não só os 40.000 sóis, senão pagava um dinheiro para você morar, um seguro médico, entendeu? Aí as coisas Hum, foram melhorando já. E isso que foi muito bacana. legal. Mas que aí isso já dá Infelizmente, uma, desculpa, já dá uma cara mais de profissão, né? Porque exatamente. aqui no Brasil, imagina, o cara, você fez a tua graduação aí de biologia 5 anos, é, cursando, aí você vai fazer um mestrado e você ainda é tido como um aluno que tá, aí, tanto que muitas vezes as pessoas perguntam assim, ah, você está fazendo mestrado? Tô. E você trabalha com o quê? Você fala, não, estou fazendo Exatamente. mestrado. É isso que eu estou fazendo. Ah, mas você que está trabalhando com o quê também? É só mestrado que você está fazendo? Você fala, não, calma aí. Essa é a carreira de cientista aqui no Brasil. É assim. É, Meu amigo, o mestrado em ciências não é um mestrado, não é uma piada, não é uma brincadeira. Cara, eu lembro que eu tinha que ler tipo 5, 6, 7 artigos de um dia para o outro, da noite para o dia, para fazer uma apresentação, no dia seguinte outro, depois fazer laboratório, fazer campo, coleta. Cara, era os 2 anos eu fiquei estudando, estudando, trabalhando, trabalhando. Não é tipo, não sei, às vezes aqui no Peru tem mestrados que você estuda só dia sábado. Eu até agora não consigo saber como. Qual é o tipo de mestrado que você faz no sábado, né? é uma diferença enorme com que a estrutura com que a gente experimentou, né? Sim, 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 com certeza. Com certeza. Mas aí se perguntar, porque você queria, você falou para mim, a ideia, você queria ser doutor quando você viu o Dimitri. Mas Sim, eu lembro bem, até seria legal se comentar, da estrutura mesmo de pesquisa e formação, né? Então, o mestrado você conseguiu bolsa com o Conselho Nacional e tal. de Daí desenvolvimento. eu queria que você falasse um pouco do que foi que você estudou lá. Mas também, depois, Alex, já para a gente lembrar de não comentar, da não existência ainda de curso de doutorado no Peru, que aí Tá bom, aí, quiseram procurar uma oportunidade no Brasil e tal. para falar rapidamente, né? O mestrado em Ciências do Mar era tipo as oceanografias, biológica, física, química, tipo geológica, né? Era uma formação integral. Eram tipo ecosistemas marinho-costeros, era tipo programação para pesquisa, em R, MATLAB, você conhece, né? Era tipo fazer também o legal que tinha o mestrado, era que você conseguia fazer a tesis e todos os análises eram pagos, entendeu? Porque Bacana. e isso é muito importante, e isso é um dos temas que a gente ia falar também, que é tipo o fato de o mestrado ter sido formado por pesquisadores com contactos internacionais, fez que tipo os análisis foram de graça, as tesis foram de graça para nós, entendeu? Para Sim, nós, incrível. entendeu? Não, é uma tremenda de uma diferença você imaginar que aqui a gente está batalhando para conseguir aprovar os projetos e tem uma dificuldade, né? Às vezes aqui, por exemplo, você vai pleitear, claro, em todos os locais, vai pleiteando uma bolsa dizendo que você tem certos custos para fazer certas análises e de repente o dólar muda e o dinheiro vem depois e agora as análises são mais caras do que anteriormente e você não consegue terminar as coisas. Então, você tem que buscar recurso extra ou dar uma rebolada aí para tentar encontrar forma de solucionar o problema. Bom, isso aí Sim, é bem legal, eu não sabia também. sim, sim. E depois você falou de outra coisa, né? Não lembro. O do doutorado. Mas eu queria saber, assim, o teu tema, você tem que fazer uma tese também no mestrado lá ou é um pouco diferente? Uma tesis também. E já foi Uma, trabalhando com manguezal? Não.
Então, a minha tese de graduação, como se chama aqui, não é o tipo TCC do Brasil, foi tipo em caracterização biogeoquímica da matéria orgânica ao longo da plataforma continental, né? Após um evento o Ninho, entendeu? Então foi bem legal, foi tranquilo, a gente teve resultados bem bons, né? Depois, aí eu fiquei pensando, e aí vai uma coisa muito importante, que se eu quero me destacar, né? Eh, eu tenho que pensar também em, em qual rama, ou qual direção de pesquisa eu vou me focar, entendeu? Uhum. Porque, por exemplo, se você vai para uma área que está muito lotada, que está já muito estudada, está muito já tem muitos artigos, tem muita coisa feita, então você não vai acrescentar nada novo, entendeu? É difícil, Isso é né? importante. É muito difícil, né? Uma Uhum. coisa que foi estudada desde tipo 1950, é muito complicado que você possa acrescentar mais, né? Principalmente Sim. quando chegam tipo da França, da Alemanha e tal, para fazer pesquisa no Peru, porque sabem que essa área de ressurgência é muito importante. E pouco estudada. Para a E, proporção do restante dos temas, né? eles pegam as amostras, levam para lá, fazem um artigo, e você vai pegar a amostra também, querer fazer o artigo, e você olha que já está publicado faz 5 anos. Faz o quê? É, Entendeu? Acontece. exato. Acontece muito. Acontece. Então, aí você tem que ser esperto e falar, cara, se eu quero me dedicar na ciência, eu tenho que fazer as coisas de um jeito também, tipo como fazer uma empresa. Fazer, porque eu sou uma empresa, né? Perfeito. Eu sou uma empresa. Eu tenho que pensar o tipo de pesquisa que vou fazer, como que vou fazer, como vou me apresentar. Eu tenho que destacar nisso. Então, aí eu falei com o Dr. Dimitri Gutierrez e ele me falou disso, porque eu queria continuar na pesquisa que estava fazendo, mesmo com o espaço lotado. Uhum. Aí ele falou, cara, sabe o quê? Aqui no Instituto Geofísico do Peru tem um projeto novo que ninguém nunca fez. Projeto Ecosistemas do Manguezal. Foi assim? Caramba. Aí eu falei, cara, mas eu nunca trabalhei no Manguezal, eu não sei como que é isso e tal. Mas ele falou, cara, eu te recomendo que você comece a expandir teus horizontes nesse sentido, porque um pesquisador tem que saber também mudar às vezes de direção e depois voltar, entendeu? Sim. Você vê tipo o Alongi, você vê aí o mesmo Christian Sanders, o Wilson, ou a Carla, todo mundo, todos os pesquisadores top que a gente conhece, eles passam de um tema, depois vão para o outro, depois vão para o outro, entendeu? Sim. É Não, assim. ter a possibilidade de você explorar outras áreas faz você um profissional mais habilitado, né? Mais assim, E você você precisa conhece ter demais. essa flexibilidade. Exatamente. Um pesquisador tem que ser flexível. Um pesquisador não pode ficar falando, eu quero estudar nematóides e eu vou fazer nematóides só. Não, você tem que ter a capacidade de mudar e fazer pesquisa em outras coisas, né? Perfeito. Não totalmente fora, né? Não vou fazer tipo pesquisa de nematóides, vou passar a pesquisa em vacinas, né? Mas tem que ter uma lógica. Sim, não, até Aí, porque é muito difícil de separar, né? Vamos lá, falando de nematóides, mas os nematóides só vivem lá se a química do ambiente permitir. E a química do ambiente só está lá se outras pressões não, sabe? Então é sempre um processo que você tem que explorar mesmo, né? exatamente. Isso realmente é muito importante a gente conseguir ter esse jogo. Agora, a dica que ele te deu para fazer um projeto no que é tido como o ecossistema um dos mais importantes do mundo é Eu, um eu, tremendo uma eu, oportunidade, né? eu lembro que nesse momento eu pensei, cara, ele me quer tirar do negócio da pesquisa na plataforma continental, porque tal, provavelmente ele já não quer trabalhar comigo. Eu, como novo, pesquisador novo, inexperto, né? Eu pensei isso. Mas agora eu penso, cara, ele estava me abrindo uma grande oportunidade para a vida, entendeu? Para a vida, né? Exatamente. E por isso que eu sempre, até agora, eu agradeço ele, porque ele sempre, um dia eu falei que, cara, você sempre está nos momentos mais importantes
de minha evolução científica, né? Como sim. cientista. Negócio assim. É incrível Aí, ter isso, né? Perto. cara, aí eu trabalhei, comecei a trabalhar nesse projeto com o Dr. Ken Takahashi, que agora é o diretor do Senami, que é tipo o Instituto de Climatologia do Peru. É a máxima referência. Então, eu tive a sorte, cara, realmente, de sempre estar em volta dos melhores, dos top, Sim, entendeu? Para aprender deles, o que eles decidiam, o que eles falavam, como eles olhavam, né? sim. Mas digo, Isso, às vezes é uma coincidência, né? Por exemplo, como você falou, você foi fazer análise no laboratório, que o chefe do laboratório era o Dimitri, e que hoje o Dimitri é uma tremenda de uma referência. Assim como passaram outros profissionais perto deles, tiveram relações. Então, assim, claro que isso faz com que você tenha um mérito muito grande, né? Muitas pessoas poderiam estar perto e estiveram perto e não tiveram os resultados que você conseguiu obter frente a essa dedicação toda, né? exatamente, exatamente, E, isso. Sim. não, aí eu queria te perguntar, o manguezal, quando você viu entendeu depois a importância do tema e como que foi para você, assim, quando você foi no manguezal a primeira vez? Deixa eu contar para todo mundo, assim, o que que é um ecossistema de manguezal e por que que ele tem essa importância? O ecossistema de manguezal é um ecossistema que tem muita importância em relação a diferentes áreas, né? Tipo, o que as pessoas normalmente conhecem é que o ecossistema do manguezal é um ecossistema com uma alta produtividade, tipo vegetal, animal. Além disso, é um albergue para peixes, para crustáceos e tal, né? Então, tudo bonitinho, um lugar para visitar, para você fazer turismo. Mas, além disso, o ecossistema de manguezal tem uma alta importância que está embaixo de tudo isso, sim? E que Sim. soporta tudo isso, entendeu? Que são ambientes sedimentários que podem conter altas quantidades de matéria orgânica, de sedimentos finos. E esta matéria orgânica, como você sabe, está formada de carbono, né? Sim. Então, e esse carbono, ao invés de ficar na atmosfera, fica retido no perfil sedimentar, entendeu? Então ele tem um papel, claro, extremamente Tem importante em termos desse balanço de carbono de carbono, que a gente precisa. exatamente. E contribuem, apesar de ser áreas que em extensão não se comparam com a plataforma continental, por exemplo, mas contribuem muito al aqueci- al- a la- a evitar o aquecimento a escala regional também, entendeu? Uhum. Então, estes ecossistemas são muito importantes, são clave. E, além disso, oferecem muitos serviços ecosistêmicos relacionados com esto: proteção de áreas costeiras, preservação de áreas de recursos hídricos, de recursos alimentares, né? Sim. De saúde ecossistêmica, de turismo. Cara, agora isso é um tópico que está top em pesquisa agora. Sim. Não, e você vê, a gente, claro, a gente conversou muito sobre isso quando Uhum. você estava aqui no Brasil, no início desses trabalhos, que, inclusive, depois eu vou ler as perguntas, a Carla fez duas perguntas aqui, Uhum. é, comentários do artigo de ecossistemas de manguezais que a gente fez junto durante o doutorado, que foi uma parceria interessante. É, e, na verdade, eu até queria comentar um pouco, assim, porque o que a gente tem visto, claro, é que o ecossistema de manguezal, como você falou, é extremamente importante, Uhum. que regula, na verdade, a biologia, habitats para diversos organismos, e ele, na verdade, regula todo um balanço de nutrientes também que um Também. estuário pode ter, né? Que uma desembocadura de um sistema hídrico de grande porte pode ter. É, O- e aqui a gente vê, pelo menos no Brasil, que existe, claro, você pode falar com muita propriedade disso, essa pressão gigantesca que os ecossistemas de manguezais estão sofrendo, né, seja por desmatamento, que as pessoas não gostam do cheiro de enxofre que sentem ou de metano que sai por lá,
não gostam porque fica com lama, tarará, não gostam porque tem diversas questões. O mosquito que se desenvolve lá dentro, mas também ele é um ecossistema que dá, além de suporte para a vida e tarará, você pode ter o olhar de economia de ecossistemas e querer dizer o manguezal, ele tem um fator, claro, nisso de proteção costeira, então se tiver um tsunami ele vai eliminar grande parte da energia que o tsunami teria para destruir. Um É, uma, do, sim, uma das pesquisas que eu agora estou perto de publicar trata de o efeito tipo das fazendas de camarão, né? Você sabe que as fazendas de camarão sempre estão liberando nutrientes, contaminantes e tal, né? uhum. Então, eu fiz uma pesquisa onde a gente tipo pegou testemunhos perto Desculpa, da, desculpa, só um pouco, vamos contextualizar, porque assim, muita gente não sabe muito bem o que é a fazenda de camarão e aonde que ela é instituída, né? Normalmente existe um desmatamento de ecossistemas de manguezais e por conta da hidrodinâmica e tarará, o pessoal cria, né, substitui um manguezal por uma fazenda de camarão, onde a gente está comendo, a maioria dos camarões que a gente come aqui no Brasil, São Paulo, tarará, muito vem de pesca, mas muito está sendo substituído por produções em ecossistemas que eram de manguezais. Então, muito nisso, né? Então, eu queria saber se realmente os manguezais, além de proveer de nutrientes para essas fazendas de camarão, tinham outro papel importante. Aí eu peguei testemunhos, tipo, para fazer uma reconstrução ambiental perto das fazendas de camarão e em áreas afastadas, sem influência hídrica dessas fazendas de camarão. Uhum. Aí, tipo, para falar os resultados rapidamente, aí eu vi que, tipo, estas áreas de manguezal estão evitando que estos nutrientes ou estos efectos de antibióticos o exceso de poluentes se expandam em todo o manguezal, em todo o Ele faz estuário. um trapping de todo. Exatamente, Uau. exatamente. Então, é muito importante. Então, aí eu estou propondo não parar com as atividades das fazendas de camarão, não, mas sim propondo para a criação de políticas de Estado que falem que quando você faça uma fazenda de camarão, você tem que florestar toda a O área entorno. no entorno para evitar que esta poluição natural ou Incrível. antropogênica não afete o ecossistema. É muito Não, legal. incrível, porque é um discurso bem diferente de você dizer pare de explorar esse potencial econômico, mas sim explore com uma forma, se você, né, é porque eu fico pensando muito assim, a gente está vivendo muito essa realidade, né, de ser um eco chato, que a gente chama aqui no Brasil, de você querer pleitear muito a ideia de cuide do meio ambiente, preserve ao máximo, Uhum. estancando desenvolvimentos. Então, assim, é muito difícil, é muito sensível falar sobre isso, inclusive, mas existe muito esse esforço hoje de você entender que o dinheiro vai falar mais alto, sempre vai falar mais alto, a não ser que role uma pandemia, mas a gente vê, pelo menos no Brasil, que o dinheiro está falando mais alto do que a vida, para vários aspectos. E pensar nisso, assim, talvez possa promover ainda um certo desenvolvimento mais sustentável com com esse sistema aí, é um sistema novo, né, de filtração natural, vai. Não, sim, com certeza. E além disso, bom, eu estou fazendo como o artigo que a gente fez, né? Você lembra? Que fala de quais são os efeitos antropogênicos que são mais tipo que produzem um maior impacto nesses ecossistemas, tipo a Uhum. deforestação, tipo como os esgotos, tipo as fazendas de camarão, mas também tem efeitos ambientais, tipo as tormentas, os cambios climáticos que estão acontecendo. E é muito legal isso que, falando de mudanças climáticas, é muito legal porque eu estou fazendo agora, a gente, meu grupo, minha turma de pesquisa ganhou um projeto agora por 2 anos para fazer tipo diferentes estudos de paleoclima e clima e efeitos antropogênicos nos últimos 200 anos e tal. Uhum. Um dos projetos que eu estou desenvolvendo é a avaliação
da expansão dos manguezais na área do Pacífico, que normalmente não deveriam se estar expandindo, porque a ressurgência faz que as condições sejam mais frias, que os Sim, manguezais não possam se desenvolver direito, mas por causa das mudanças climáticas, se estão expandindo mais para o sul. É tá. muito legal. Sabe que a gente está vendo isso aqui também no Brasil, assim, pelo menos só para você ter uma ideia, Uhum. assim, grande parte de rios de grande porte ou médio, maior porte no Brasil, que exportam matéria orgânica e tal, muitos têm na sua desembocadura manguezais. E aí sim, existe uma pluma, claro, um prolongamento do rio para o meio do mar, mas com as hidrelétricas sendo construídas, vocês têm um fluxo menor de água, né, e de outros nutrientes, sedimentos, tal, pela costa, e aí você tem um desbalanço hídrico na região de E, desembocadura. Então, o que a gente está vendo são regiões que antes eram muito de água doce, agora tem presença da maré. Então, essa região ela é agora propícia para o desenvolvimento e crescimento de novas florestas de manguezais. Então, a gente está vendo exatamente. isso também. Junto com mudanças climáticas, essas pressões em corpos hídricos que faz com que tenha um potencial de expandir. Mas, infelizmente, eu acho que o governo, principalmente nesses países onde as áreas de manguezais têm maior cobertura, deveriam de falar da importância desses ecossistemas. Por quê? Por exemplo, aqui no Peru, o governo nem fala disso. Vou te falar uma história pequena. Aí na região de Tumbes tem uma área de um porto que, pesqueiro muito importante, né? Aí tinha uma área de manguezal que fazia que os pescadores tinham que viajar meia horinha mais para sair da área para pescar, né? Eles Uhum. falaram, poxa, que chato, esses manguezais estão atrapalhando aí, vamos tirar eles. Eles tiraram o negócio. Cara, e agora, em maré alta, eles têm água em cima da coxa. Oh, yeah. É mesmo. Mesmo, aí em Porto Pizarro, na região norte do Peru. Então, aí eu vou te falar, de quem é a culpa? Do pesquisador que não fez a pesquisa direito ou do governo também que não fala da importância desses sistemas? É difícil, né? É É difícil. difícil. Ó, um exemplo pra você ver. Foi até um estudo de um ex-presidente da WWF, que ele fez isso sobre economia de ecossistemas, levando em consideração o manguezal. Então, assim, no trabalho ele viu que tinha uma comunidade na Indonésia que próxima ao manguezal, claro, e que a comunidade adentrava o manguezal, ia lá e retirava mariscos, caranguejos e tarará, e aí levava e vendia isso na comunidade. Dava uma Uhum. média, mais ou menos, de $50 de income, né? $50 por habitante, uma média. E aí, numa cidade vizinha, que tinha um monte de fazendas desculpa, um monte de florestas de manguezal, existiu Uhum. o desmatamento completo e a implementação de camaroneiras, de fazendas de camarão. E aí a Uhum. média nessa cidade, por habitante de income, de dinheiro que os caras recebiam um mês, era em torno de $200. Então, assim, a comunidade vizinha falou, porra, eu ganho 50 com o manguezal. Se eu cortar e botar camarão, eu vou ganhar 200. E aí fizeram isso. 10 anos depois, claro, todo mundo ganhou muito dinheiro. 10 anos Claro. depois, teve acho que uma tormenta aí, teve um tsunami e destruiu com a cidade. Então, assim, a cidade provavelmente seria impactada, mas não seria destruída como foi. Porque o manguezal, a outra cidade que manteve o manguezal, não teve destruição muito grande. Então, Uhum. agora, o governo, quando teve que reconstruir a cidade toda, deu um problema tão grande financeiro e econômico, quebrou o local, que fez com que as pessoas ficassem com um saldo negativo, menos $150 por habitante, pela Nossa. perda do ecossistema. Então, assim, o ecossistema, além de promover um monte de coisas, cara, permite com que uma sociedade sobreviva ao longo do tempo ou não. Então, é muito sensível mesmo. E é cruel. E de quem é a culpa? Aí são as políticas do governo, né? É complicado, né? Tá, isso é Exatamente. muito difícil. E me conta uma coisa, quando você aí entrou na questão do manguezal e tal, aí você queria fazer a parte do doutorado, como foi
vindo para o Brasil e a tua escolha? Porque aí nasce nesse âmbito já internacional, né? Então você já teve que vir para o Brasil para fazer pesquisa, para fazer o doutorado, você tinha que ter uma cooperação internacional e você quis manter o tema. Como que foi essa conversa? E aí isso relaciona com a pergunta que o Daniel fez ali em cima e que a Isso Marcela mesmo. está curiosa para saber. Como é que foi seu Sim, sim. contato com os manguezais da Baía de Guanabara? Se os teve, e como que isso funciona? Como é que está sendo o efeito? Aí até perguntando, está trabalhando com solos de bosques replantados lá na Baía de Guanabara. Como que funciona Uhum. isso? Você já viu algum efeito do manguezal replantado e um manguezal nativo? Que diferenças que teriam em deposição de carbono, por exemplo? Bom, eu tenho um artigo que eu fiz em Guanabara, né? Na Baía de Guanabara, avaliando tipo uma área que tinha sido reforestada, né? Mas 30 anos antes foi desmatada, entendeu? Tá. Isso está em Marine Pollution Bulletin. Aí depois passo o link. Ah, por Então, favor. aí, sim, aí o negócio é que o sedimento é tipo um testemunho muito legal para fazer uma reconstrução ambiental. Então, aí você vê direito quanto em carbono, o quanto em matéria orgânica, o quanto em nutrientes pode acumular este sistema dependendo do efeito. Aí eu Uhum. vi que tipo quando tem um desmatamento, tem um pico sempre de nutrientes, de matéria orgânica que chegam da mesma floresta que está sendo desmatada, né? Mas depois disso, tudo muda. Tipo, os nutrientes vão para embaixo, o carbono vai para embaixo, a granulometria é tudo areia, entendeu? Então, todo o sistema colapsa, entendeu? A capacidade de armazenagem ou de estocagem de carbono ou de nutrientes para sostenimento da vida muda, acaba, entendeu? Caramba. Nesse sistema. Isso se Mas, dá em quanto tempo depois do desmatamento? O que você viu? como? Essa quebra em todo o balanço aí, estrutura sedimentar e tudo mais, isso quebra em quanto tempo? Você teve o desmatamento completo no ecossistema hoje. É, Isso. quanto tempo depois que teve essa mudança tão abrupta? Depende das condições hidrológicas. Se tem uma maré forte, se tem um regime hídrico forte, um fluxo de rio forte, esse negócio em meses colapsa, entendeu? Meses? Sim, com certeza, com certeza. Mas o legal é que o manguezal coloniza muito rápido também, né? E agora, por exemplo, que eu vi a área de estudo onde eu fiz o artigo, agora está já com, tipo, Com se propágulos e tudo. reflorestando, É? sozinho, entendeu? Ah, que Então, legal. assim, muito, Estruturou. muito interessante. Sim, 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 muito legal. Ah, isso é muito Sim. legal, cara. E Uhum. me conta, então vamos lá. Vamos dar continuar para a gente entender como é que foi essa tua escolha do doutorado. Por que você veio para o Brasil exatamente? Qual foi a Então, relação? eu vou te falar das minhas escolhas, da minha experiência, da minha própria experiência, né? Eu tinha visto que, tipo, quando você vai fazer um doutorado, você tem que pensar também onde você vai voltar para trabalhar, o que você quer fazer, né? Porque um pesquisador sem laboratório, sem projetos, vai fazer o quê? Vai ficar É, em casa, né? frustrado. Então, exatamente. E para isso, infelizmente ou não, você depende dos contatos, você depende das parcerias, você depende das pessoas envolvidas em ciência. Então eu pensei, cara, se eu vou fazer um doutorado tipo muito longe, tipo na Alemanha, vou para a Alemanha, né? A capacidade de troca ou de pesquisa com com as pessoas que estão aí no Peru, no meu país, vão ser menor, Uhum. entendeu? A troca de e-mail pode acontecer uns meses, mas depois acaba, entendeu? Então, eu pensei assim, cara, eu preciso ter um doutorado de qualidade, uma formação de qualidade, e preciso manter meus contatos para trabalho. Isso é o que eu pensei. Porque eu tinha visto amigos que, tipo, voltaram de Alemanha, voltaram de Bruselas, voltaram não sei, da Espanha, não estavam conseguindo nada. Eles chegaram, É tipo, mesmo. parecia o holocausto zumbi. Ninguém se lembrava deles, não faziam nada, entendeu? Porque você some 5 anos, É muito difícil, né? entendeu? É Você muito volta difícil. e fala.
Cadê o doutor Lopes? Não, o cara já foi demitido faz 3 anos. Vou fazer o quê? Não conheço ninguém, É. entendeu? Então, isso é muito importante. Para mim foi importante isso também. Então, aí eu conheci em um congresso de ciências do mar, conhecia a Wilson Machado, A importância dos congressos, né, para essas em é um congresso crucial, né? internacional no Peru, eu fui em Miraflores, lembro, conhecia a Wilson Machado e a Drud Lacerda. Os druids. É. Cara, Drud Dois incríveis aí do Brasil, né? e Wilson também. Mas aí eu vi que tinha muito mais além do que eu conhecia, entendeu? Tipo, nunca tinha conhecido um cara que publicasse, tipo, mais de 30 artigos por ano, 20 artigos por ano. É uma loucura. Você, entendeu? Aí É. eu fiquei apaixonado desse nível. Aí eu pensei, cara, um dia eu quero atingir esse nível, entendeu? Então, eu já tinha outro, tipo, mais uns caras para admirar e para aprender deles, né? Sim. Aí eu falei com o Wilson que eu queria fazer doutorado, né? Lembro, em Lima. E ele falou, cara, tudo bem, então você tem que concorrer, tipo como um brasileiro mais. Tem que fazer a prova de português e Ah, inglês, que para mim foi tipo, né? Porque era só inglês, né? Para brasileiros, né? Para mim era é. português também. Fazer o projeto e tal e tudo. Cara, felizmente eu consegui. Também consegui a primeira colocação, felizmente. Quando Foi o bem cara legal. é assim, não tem o que fazer, né? E aí a gente se conheceu, né? Você lembra? Sim. Deixa eu, Aí, cara, foi incrível. Esse começo acho que a gente até pode falar, assim. Mas, digo assim, aí você conheceu eles, claro, inspirou, continuou essa troca, e foi com essas decisões de querer manter um contato, de querer manter sim, essa estrutura mais forte, que você foi a minha escolheu. prioridade. Tá. Sim, foi a minha prioridade. Sim. Deixa eu te falar, aqui vai acabar em um minuto, aqui, um minuto e pouco. Eu vou encerrar a live, vou ligar de novo, aí você entra pra gente dar essa continuidade, tá? Tá bom, Então, beleza. beleza. Pessoal, vou encerrar aqui, eu já retorno. Beijo a todos, só um minuto. Você vai entrar, a gente já conversa também, mas eu já queria adiantar, na próxima terça-feira, a gente vou receber online, na sala de estar, para Infinite Talks, a Fernanda Daltro. A Fernanda Daltro, ela hoje, ela é especialista em sustentabilidade por mais de 15 anos. A gente vai conversar um pouco sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, sobre a sustentabilidade, e conversar também sobre a questão do plástico nos oceanos, como é que está esse intuito, como é que está essa discussão toda. É, não consigo falar com o Alexander, deixa eu ver cadê ele novamente. Um segundo, deixa eu ver, vai entrar. Bom, se vocês tiverem perguntas também, por favor, queria pedir para vocês escreverem, no final a gente aborda um pouco mais. Deixa eu tentar, ele está falando que não está conseguindo entrar, deixa eu entender o que pode estar acontecendo. Aí.
Vamos lá, Alexandre. Aí. Perfeito, man. Tudo. Estamos ouvindo? Tecnologias. Tecnologias. Só uma hora dá para transmitir? Só uma hora, aí tem que encerrar e abrir um novo arquivo. Mas eu vou juntar tudo e vou deixar disponível depois para todo mundo no YouTube. Vai estar no site da Infinito Mari também, com a descrição tua e o contato para que todo mundo consiga Beleza. te Então, fazer qualquer pergunta. Mas aí é isso, vamos continuar lá. Você aí veio para cá e a ah, gente acabou se conhecendo depois de um tempo. E aí como que foi? Quando você decidiu, claro, vir para cá, como você falou, teve que estudar português, porque a prova foi em português, veio para cá e sim, aí você tinha que aprender. Claro que tem muita similaridade entre as línguas, mas sim, não em base científica, né? Vamos assim dizer. Os sim, termos técnicos são um pouco diferentes, né? exatamente. Mas eu achei mais complicado, tipo, falar na rua do que falar na faculdade. Quando eu falei na Ainda mais faculdade, que você foi para o Rio de Janeiro, que o sotaque é diferente. é, ainda bem que você tem um sotaque bem parecido com o espanhol quando você fala. É um Tipo, sotaque mais um pouco diferente, assim, eu sou de Curitiba, né? Então lá em Curitiba a gente fala um pouco diferente, mas eu tive oportunidades lá de migrar, fizeram com que o meu sotaque ele é meio perdidão, assim, mas ele ficou mais fácil para você também, né? para mim foi bem mais fácil, porque quando eu consegui, quando eu falava tipo com alguns caras aí na faculdade e tal, para mim foi mais complicado, mas depois de 3 meses eu já conseguia falar com É, todo mundo, né? não, foi É rápido assim, mesmo. acontece. Mas Mas e para como é mim que foi foi com a tua família também, quando você decidiu vir? Aí a tua família falou, caramba, vai pro Brasil agora por 4 anos. complicado porque tipo eu nunca tinha saído do Peru para estudar por períodos muito longos e tal. Mas, além disso, cara, eu lembro que eu nem pensei. Eu, tipo, só, eu queria fazer doutorado, como eu te falei, né? E Eu por que queria. no Peru não tem oportunidade para o doutorado ainda? Tem alguns doutorados, mas não são de muita alta qualidade ainda. É. Eu já, eu já sabia disso e eu não queria só ter o diploma de doutor. Eu queria me formar, me especializar. Tipo, eu já sabia que eu estava trabalhando na área de manguezal, mas eu não sabia, eu não trabalhava com isótopos ainda, não trabalhava com proxies para datação de sedimentos, não trabalhava com tipo proxies mais especializados, entendeu? Uhum. Aí quando eu cheguei no Brasil, aprendi um monte de coisas. E até agora eu ganhei um monte de projetos só pelas coisas que eu aprendi no Brasil, entendeu? É assim. Tipo o que, por exemplo? O que você trouxe que você achou que fosse muito vantajoso, assim, dessa experiência? Tipo as técnicas que para o Brasil provavelmente já eram conhecidas, tipo datação, isotopia, reconstrução ambiental mediante traçadores e tal. No Peru não tinha nada disso. Então, quando eu cheguei, eu era o único cara que tinha trabalhado em manguezal, ou que tinha trabalhado em wetlands, em áreas de Uhum. humedais, e que tinha a capacidade de fazer esse tipo de das áreas tipo do Fa- mar, né? Porque o Instituto do Mar de Peru sempre tinha parcerias com a Alemanha e tal, como para fazer isso, né? Uhum. Mas fora disso, nas áreas costeiras, não tinha ninguém. Então, eu fui o primeiro que começou a arrumar ou montar os projetos e tal. E, felizmente, o Conselho Nacional de Desenvolvimento gostou dos projetos, gostou do enfoque. E a gente está ganhando vários projetos aí no PCH agora, né? Uhum. Você tá com quantos alunos aí agora? Alunos de tesis, É, 7. Estou com 7 agora. 7. Caramba, todos em projetos diferentes ou é um projeto só? Todos em projetos diferentes. Alguns deles não estão dentro de um projeto, mas eu posso dispor de um dinheirinho aí que eu tenho de um projeto para comprar os materiais para eles, campos para eles, entendeu? Desculpa, são projetos relativos ao manguezal em si? Todos eles? A ver, deixa eu ver. Tem 2 projetos com manguezais, tem um projeto com wetlands de alpandinos,
da selva e da costa, que não são manguezais, tipo marismas, tipo wetlands da floresta, entendeu? Outro Uhum. tipo de humedade. E tem outros que são de um projeto maior que a gente tem, que se chama Magnet, Projeto Magnet, que é multidisciplinar. Então, esse projeto estamos geólogos, antropólogos, temos climatólogos, temos geoquímicos, oceanógrafos, né? Y este proyecto está Interessante. valorizado en $2 milhões que a gente ganhou. Que Não, legal, cara. sim. Por quanto tempo isso? Agora a gente ganhou uma renovação para mais 2 anos. Que incrível, cara. Né? Que Sim. legal. E aí, assim, toda essa expertise que você acabou aprendendo aqui, aí você levou para o Peru, claro, muito além dessas experiências, mas das inter-relações, né, que você conseguiu manter e explorar cada vez mais, com parcerias agora com a Austrália, inclusive com o Christian Sanders, que a gente trabalhou, Isso, e uma necessidade, né, de se estruturar um network assim, internacional para que você consiga também, inclusive nesses momentos aí de pandemia, que a gente está num esforço massivo para toda a digitalização, seja de reuniões, seja de seminários, seja de aulas, uhum, e a importância, na verdade, que isso acaba aproximando, né? Apesar das distâncias geográficas serem grandes, as distâncias de pensar acabam ficando menores, né? exatamente. Aí você também percebe que essas reuniões físicas, não precisa dessas reuniões físicas, né? É, Então, às elas, vezes pode ser uma elas acabam sendo meio desnecessárias, assim, a gente consegue perda enxergar de agora, tempo. né? Para mim, uma perda de tempo. Quando eu fico aí numa reunião, eu falo, cara, vamos falar direito. Porque às vezes as pessoas perdem mais tempo tomando café, falando. Cara, eu tenho coisa para fazer, entendeu? É. Outra coisa é tipo uma reunião para compartilhar, né? Tipo, isso está legal. Mas Sim, tipo, não, como a eu região tem que ser bem específico, né? A gente tem que também, conseguir distinguir, né? E também. isso, na verdade, diferenciou, né? Diferenciou você, na verdade, esse olhar bem sistemático te diferenciou de grande parte dos alunos, vai, de doutorado, que fez com que você fosse muito eficiente, né? Estratégico e muito eficiente nessa tua estruturação, e até fez com que você concluísse um ano antes, né? O teu doutorado. Então, com a velocidade clássica são 4 anos, você fez em 3 anos, dois e blau, quase três, e que é realmente um recorde. Mas isso tem todo um motivo também, né? Dessa tua acelerada, de voltar para o Peru com uma possibilidade de um trabalho, dessa. Isso foi porque eu fui convidado para concursar para uma plaza de postdoc Uhum. no Peru. Essas plazas de postdoc são muito difíceis de conseguir, entendeu? Então, eu tive que fazer tipo uma entrevista, deixar meus documentos e tal, mas eu falei tipo com o meu chefe agora, Mathieu Carré, que é um pesquisador da França, e ele me falou que eu precisava voltar antes. Então, eu estava preocupado, né? Aí eu voltei um dia, você lembra que a gente falou, cara, eu preciso fazer o doutorado agora. Ainda bem que o Wilson, que é um ótimo orientador, uma ótima pessoa, ele entendeu a minha postura, o problema que eu tinha e me ajudou, entendeu? Aí a gente começou a trabalhar muito na tese e ficou tudo no tempo certo para eu voltar, pegar a vaga e começar a trabalhar aí, né? Nessa Foi muito legal. continuidade é importante. Porque aquilo que você comentou, né? Ainda mais, eu acho assim, que é uma grande diferença. Você entrou na graduação, aí você conclui a graduação. Tudo bem, você quer continuar fazendo pesquisa, mas você está meio cansado. Aí você fica 1 ano, 2 anos fora da pesquisa e depois você vai entrar no mestrado. Até aí, tudo bem. Se você teve uma iniciação científica, você tem um tempo de ficar mais tranquilo, mas aí uma vez que você já entra no mestrado, aí já tem expectativas, né, de que você tenha um movimento científico continuado. Aí vamos dizer, você Uhum. termina o mestrado, para você iniciar o doutorado, se você esperar 2, 3 anos para fazer o doutorado e você quer fazer pesquisa, qual é a justificativa que os cientistas pensam, né? Por que será que esse cara não deu continuidade? Pode ter sido questão pessoal, mas pode ter sido escolha, onde eu não quis dar essa continuidade e aí tem um efeito de
pouca publicação sequencial. Então, você tem vários problemas. Então, eu imagino assim, e é o que passa aqui, né? A realidade do Brasil está muito assim. Você faz o doutorado, termina o doutorado, e aí? E aí, aqui no Brasil, você tem a opção de você fazer concurso ou você pega uma bolsa de pós-doc que tem Então, limites, né, específicos. Ah, quantos anos você pode ter a bolsa do CNPq, quantos anos você pode ter bolsa, sei lá, da CAPES de pós-doc, mas tem um limite de prazo. Que significa o quê nessa bolsa? Continue tentando ser professor enquanto você não consegue, estar aqui uma bolsa. claro. Cara, bem claro é isso, porque o objetivo do cara não é fazer pós-doc, é ser professor, é continuar podendo fazer pesquisa. Uhum. Então, cara, claro, é quando essas oportunidades aparecem, você tem que abraçar, Tem que pegar. Sim, é muito tem que pegar. complicado. Mas agora que eu. Antes eu não entendia, né? Eu falava como que, cara, você tem que continuar o mestrado e depois o doutorado já. Mas agora que eu fico avaliando também aos novos estudantes do mestrado que eu fiz, agora eu sou avaliador deles, escolho quem podem entrar ou não. É legal, né? É, faz toda a Mas, diferença. Você é a pessoa que a gente xinga quando não consegue. mas o negócio é que agora eu consigo entender que fazer pesquisa sem cortar isto é um luxo. É, É um luxo, entendeu? Não todo mundo consegue. Sempre tem problemas para continuar, econômicos, principalmente em países em desenvolvimento como o nosso, né? Como em países tipo Peru, a vezes tipo Brasil. Mas agora eu consigo entender que, mesmo que você deu, tipo, fique sumido na ciência um pouco, se você está apaixonado pela ciência, você pode sim, voltar em qualquer momento, entendeu? perfeito. Não, Isso, eu acho isso perfeito. Inclusive, até o pessoal da Octomares. Octomares é uma escola aqui no Brasil muito ativa para o âmbito de biologia marinha e muito biologia de sensibilidade. As pessoas legal. têm o potencial de adentrar o manguezal, por exemplo. Escola Uhum, sensacional. A gente até vai conversar com eles claro. numa outra semana. E comentando que, é claro, quando a gente consegue a bolsa, a gente consegue dar essa continuidade, né? E a Uhum, Carla comentando que essa bolsa de pós-doc é para fixação de doutores. E é mesmo. É mesmo. claro. E é uma forma de dar um anteparo, né? Então, mas você imagina, num momento de crise, e esse é um problema, eu concordo contigo, assim, acho que quando você tem paixão e você quer fazer pesquisa, independe de quanto tempo você fica longe, é um pensar, né? O fazer ciência é um olhar, é um pensar, e você manter a tua hipótese, bolar um método para se avaliar isso e obter os resultados ou não. E Uhum, análise precisa saber se isso foi coerente ou não, e um crivo para provar, dizendo, cara, você fez certo ou você não fez certo. totalmente. Beleza. Aí, assim, foi até uma das coisas, claro, a Infinite Talks é uma série aí, porque a Infinito Mari criou, que a ideia foi uma empresa, mas por que empresa, né? Por que que eu fui para esse lado e não fui para pesquisa, não me mantive na busca de uma bolsa de pós-doc e tentativa de ser Uhum, professor clássico? Foi muito nisso, assim, foi uma forma de tentar possibilitar uma plataforma que me permita fazer pesquisa que eu quiser sem ter que passar por crivo algum, eu poder dar a aula que eu quiser, na estrutura que eu bem entender, quando eu bem uhum. decidir, e aí qualquer possibilidade de construção de networks e tal, e eu não preciso de uma burocracia de uma universidade. Então, assim, daria mais liberdades. Mas, claro, Eu isso te faz entendo. com que a Eu tô na pesquisa. burocracia é difícil, cara. É, tipo, É, muito difícil. não, e é muito assim, é interessante até essa nossa conversa aí das parcerias que você conseguiu fazer em tudo, e até você comentou, o network é o que faz sobreviver um profissional. É, Exatamente. e isso é uma questão. Então, por exemplo, junto na Infinito Mari, que a gente pode fazer pesquisa, mas as pesquisas são muito difíceis no início sem um laboratório estruturado. Então, você precisa, na verdade, ter parcerias com instituições que tenham equipe. É a mesma coisa que você, apesar de eu possa entrar na Universidade Federal hoje, ser professor num laboratório que não tem equipamento. Eu vou fazer Uhum, pesquisa como? Eu tenho que fazer parcerias para poder analisar isso. Então, a gente teve que fazer, todo mundo tem que fazer isso. Então, não é diferente você abrir uma empresa de pesquisa e estruturar o teu network para isso. Para que eu possa uhum. desenvolver pesquisa com manguezais, contigo, com o Christian lá da Austrália, fazer pesquisa com algas com a Carla, por exemplo, na Universidade da UF. Uhum. Então, essas inter-relações são extremamente importantes para que a gente possa desenvolver o que a gente bem entende nessa profissão. Né? Sim, e Gustavo. principalmente porque mesmo você está fazendo agora uma empresa, mas mesmo assim a gente está trabalhando em artigos e tal, né? Então,
Perfeito. E a ciência, ela Uhum. perdura, claro que eu não consigo botar dedicação exclusiva mais para pesquisa, Uhum. que era o foco, mas também como um professor na universidade que precisa promover, claro, as suas disciplinas, que precisa ou vai para o caminho de extensão universitária, tenta trabalhar Uhum. em outros âmbitos. É muito isso. Eu tentei, por exemplo, estruturar o que uma universidade oferece para um pesquisador e professor dentro de uma empresa. Aí isso me daria liberdades. Claro que Totalmente. pandemia veio, claro que vários movimentos são complicados numa empresa de inovação, mas essas interrelações e o que a gente está fazendo, que a gente mantém fazendo pesquisa desse jeito, Uhum. é crucial e importante para que todo mundo entenda que essa estruturação é hiper válida, né? Com certeza, com certeza. Bom, mas além disso, outra dica, que se você quer ser pesquisador de faculdade, você tem que ter muita paciência com a burocracia. A burocracia é muito complicada Atrasa muito, né? atrasa muito. Sabe, eu às vezes penso, cara, se eu fico admitindo a todos os caras de administração e eu faço sozinho, eu faço mais rápido. É. Mas eu acho que isso é uma estratégia interessante, assim, quando você até comentou comigo uma vez, como é que você está conseguindo ter tanta liberdade para a produção de múltiplos artigos científicos, né? Uma publicação grande. Porque você está Ah, estruturando isso, saber demandar, saber ter alguém para cuidar do administrativo e da burocracia, que não é nossa expertise, é importante, mas é talvez não verdade. seja a única forma de se fazer. Porque, felizmente, na minha estrutura da faculdade do PCH, a gente tem administradores específicos que ficam com você para cada projeto. Então, você fala direito com ele e ele, tipo, fica administrando o projeto, dinheiro. A Eu, por universidade oferece administração para o pesquisador. exatamente, eu não tenho que fazer a Uau! papel, a documentação e tal. Eles Prestação fazem de tudo, contas e coisas assim. tudo, tudo, tudo. Uau, Aí, que a outra legal. coisa, que eu não tenho que, tipo, marcar meu ingresso para fazer pesquisa na faculdade, né? O único que eles querem é que eu ganhe projetos, que eu escreva artigos, entendeu? Uhum. Mas essa é a política do UPCH, porque a política da universidade pública não é assim. A política da Ah, tá. universidade pública é tipo relatórios, não sei o quê, de atividades, relatórios não sei o quê, e aí, é nisso. Sim. Artigo, um por ano, pode ser, se você quiser, né? Então, depende muito da instituição. Ainda bem que a UPCH se caracteriza por fazer pesquisa. Nossa, isso é incrível, porque na verdade aumenta a produtividade do pesquisador enormemente, né? É, Então isso foi uma das coisas, assim, até foi é uma coisa que, claro, eu estou fazendo live com as outras pessoas, mas é legal comentar, assim. No meu doutorado eu fiz com o Bastian Knoppers, que é uma das grandes referências na oceanografia brasileira claro. e estudos geoquímicos, né, biogeoquímicos. Realmente uma grande pessoa e que ao longo do tempo diminuiu o seu foco, é, não é bem a palavra, diminuiu na verdade a disponibilidade que ele tinha de desenvolver pesquisa pelo excesso de burocracias. Então, assim, excesso de relatórios, excesso de prestação de contas, que são cruciais para você poder aprovar o próximo projeto. Então, assim, você acaba sendo um coordenador mais do que professor, mais do que pesquisador. E aí uma Exatamente. outra estruturação, né? Aí, Alex, provavelmente a Rafa ou o Edu da Octomares, perguntando, você uhum. consegue se dedicar só à pesquisa ou é cobrado ensino e extensão também? Não, eu como pesquisador, eu estou agora sendo pago, meu salário chega do Conselho Nacional de Desenvolvimento, não diretamente do PCH. Tá. Então, eu não estou obrigado a dar aula. Mas mesmo assim, se eu quiser, eu posso abrir alguma aula, uma disciplina e fazer, né? Mas o que eu sim tenho que fazer é, tipo, ganhar projetos com, e ganhar, tipo, editais feitos pelo governo, entendeu? Tá. Então, meu trabalho é ganhar projetos, fazer pesquisa e formar novos estudantes, novos pesquisadores. Isso sim. Mas isso é uma Porque, pressão também muito grande de você sempre estar criando novas e novas, né? Mais ou menos acaba, eu fico com receio, eu até queria te perguntar, qual que é a projeção? Por exemplo, o Dimitri, que hoje é a referência, ele em si consegue estar no laboratório produzindo? Ou ele mais gerencia
Não, projeto, ele agora no Instituto do Mar do Peru, ele é tipo diretor, entendeu? Então ele tem que assinar burocracia. documentação, tal, burocracia, sabe? Então o que eu estou fazendo agora é aproveitar o tempo que eu tenho, até algum dia eu vou atingir tipo uma colocação igual, eu vou ter que assinar papel. Né? Não, agora que eu tenho uns projetos de outra, não índole de pesquisa, sino índole de transferência tecnológica para a população, populações tipo que precisam disso, eu sim preciso fazer burocracia. Eu preciso assinar papel, olhar a prestação de contas. Cara, eu posso ficar assinando papel uma hora. Ah, Então, difícil, é né? difícil. Mas sabe o que? Eu ia te falar isso. Se você quer ser pesquisador, tem que ter na cabeça que você vai fazer pesquisa, vai fazer burocracia, vai fazer tudo. É. Entendeu? Vai tudo. Vai comprar, às vezes, materiais, entendeu? Vai fazer tudo. Você não pode falar, eu não vou fazer isso, não. Eu só quero ficar no meu laboratório com meu chaleco. Não. Isso não é pesquisador. É. Isso é É, um mundo porque ideal. seria muito fantástico se a gente tivesse essa estruturação Claro, que desse claro. suporte, você fica livre para pensar. Mas Sim. sabe que eu fico pensando assim, e isso é um aspecto interessante, tá? Que a gente tem que incorporar, tem que olhar e tem que incorporar. Uma das coisas que até seria legal a gente só falar resumidamente, que é sobre o impacto que tem os artigos científicos numa transformação social. Então, assim, tá certo, o nosso artigo lá tá tendo citações, tá tendo, não, o pessoal tá lendo, show de bola. Mas, de verdade, mais pessoas, se a Lady Gaga posta uma foto agora no Instagram, mais pessoas vão ver a foto dela do que vão ter lido o nosso artigo. Mais pessoas vão ter curtido a foto em um minuto do que pessoas leram o nosso trabalho na vida toda. Exatamente. Então, assim, a gente precisa incorporar esse âmbito, inclusive, que a gente está fazendo aqui, de divulgar a ciência, de conversar sobre ciência, para que possibilite um outro universo, ah, Sim. conviver nesse métier. Mas eu acho Isso, mas eu acho que isso aí também é responsabilidade de nós como pesquisadores. Tipo eu faço meu artigo, tudo legal, Scopus, indexado, beleza. Mas eu tenho como pesquisador que fazer um expediente, né, um file, com meus resultados aplicados a uma problemática social, ou como uhum, pode contribuir, e entregar para o governo, para ele entender o que tem que fazer. Entendeu? perfeito, Então, as duas coisas têm que ir de perfeito. mesmo. Bom, mas e é muito raro, né? Isso, é muito raro você ter uma estruturação assim, né? Até a Lu tá comentando aqui, é necessário mesmo essa nova forma uma nova forma de comunicar a ciência. E Com que a gente certeza. precisa de uma divulgação que seja eficiente, porque tem projetos como o vários que você está desenvolvendo aí no Peru, como você falou, tendo levado essa expertise que o Peru não tinha ainda algumas das técnicas, Uhum. a importância que isso tem para as comunidades tradicionais que cortaram o manguezal, se tivesse feito um trabalho antes e o governo tivesse a oportunidade de se conscientizar sobre esse fato, não teriam Exatamente. tomado certas decisões. Isso eu acho que é uma coisa, cara, importantíssima. Agora, eu queria só fazer um adendo sobre essa questão da eficiência, de você ser pesquisador e ter que fazer outras coisas. Então, assim, eu tenho exemplos próximos, tá? De escritórios de outras áreas, em Uhum. que as pessoas estão contratando gente para que resolva a sua burocracia. A agenda, a pessoa não mais coordena. Eu deixo minha agenda aberta na internet. Quem quiser reunião comigo vai lá e dá um clique e agenda comigo automaticamente. Eu não mais olho. Eu só dou clique nas reuniões que estão vindo. Então isso aumenta a Uhum. minha produtividade. E a outra questão é, se você contratar alguém para fazer administração, contratar alguém para fazer certas funções burocráticas, você consegue ter liberdade para pensar. Então, se fosse uma empresa, você teria um administrador, se teria um cara de comunicação específico, se teria um cara, um secretário, se teria um contador, se Uhum. teria não sei o que você não tem que fazer essas coisas, se você bem estrutura, e você pode ter liberdade. Eu sou o cabeça, o chefe de pesquisa. Eu só penso em projeto novo. E pepino que vai se acumulando de empresa, ou de pesquisa, ou de relatórios, isso eu demando, isso eu delego para outra pessoa.
é Então, verdade. isso Porque, como uma empresa funciona mais claro, assim, parece que é mais fácil de se promover. ao, Dentro da universidade, poderia ser uma coisa que trouxesse maior produtividade e liberdade para o pesquisador. ao PCH tenta fazer isso, né, com os administradores e tal. Perfeito. Uhum. Mas eu também, uma coisa importante é que, tipo, agora que eu tô, tipo, mais motivado, mais novo e tal, tô começando a minha pesquisa e tal, eu, tipo, penso agora e saem 3 projetos, né? Sim. Mas com o tempo já chega a família, chega a velhice normal E você e cansa, tal, né? já não é igual, você se cansa. É. Eu acho que o legal seria você se aposentar no máximo de tua carreira, né? Mas às vezes não acontece. É. Não acontece. E aí você depois só fica olhando um cara que já não é o mesmo cara, então isso é triste também, né? É triste. Eu acho que o que eu gostaria de fazer é tipo formar novos pesquisadores sempre para ter um grupo de pesquisa que Ótimo. vai se renovando pouco a pouco, entendeu? Então eu já posso delegar funções de pesquisador a outro cara para ele aprender, porque às Uhum. vezes uma coisa que a mim que aconteceu comigo foi que eu aprendi a submeter artigo só quando eu estava terminando o mestrado, entendeu? Mas É. agora, nos meus alunos de graduação, eu ensino a submeter artigo. Ensino como escrever para revistas internacionais. Entendeu? Sim. E isso deveria ser um exercício que todo pesquisador deveria fazer com É. os caras novos. Não ficar pensando em concorrência, não que ele vai tirar meu emprego e essas. Nossa, e existe muito disso, Entendeu? né? Existe muito disso ainda. Essa, Exatamente. né? E me conta uma coisa, que aí acho que a gente tá com 1 hora e meia aqui. Cara, a gente Tá tem toda a tudo mesmo? liberdade, tá? Mas eu queria muito te perguntar quais são tuas pesquisas hoje? O que que você está desenvolvendo hoje, é, que para que todo mundo saiba quais são tuas linhas hoje de atuação e depois, claro, eu vou botar todos os contatos depois para que todo Então, mundo consiga escrever para você e também fazer parcerias internacionais contigo, né? Acho que seria então eu, esse é um dos nossos objetivos, que as pessoas saibam que, caramba, o Alexandre é um dos maiores pesquisadores de manguezais que tem no Peru hoje, e em linhas que só você está publicando. Então é importante que as pessoas saibam também. sim. Bom, na área de pesquisa, eu estou agora com essa avaliação da expansão dos manguezais por causa das mudanças climáticas, né? Estou fazendo também, tipo, a acumulação de carbono em todo tipo de wetland do Peru, tipo da selva, da, da, da montanha, né? Do andino e da costa, né? Depois, também agora estou fazendo um negócio bem legal, que eu gostei muito, que é transferência tecnológica a populações que realmente precisam disso. Como assim? Por exemplo, nas áreas de floresta, as pessoas na casa deles têm fazendas de camarão, fazendas de peixe. Mas eles não sabem direito como criar o peixe, eles só tiram comida aí, né? Tiram comida e o bichinho cresce de sorte. Se não Sim. cresce, acabou. Então, o que eu faço é Empoderar. pegar, pegar o dinheiro do governo com um projeto de transferência tecnológica e levar profissionais que ensenem às populações a fazer direito, a aquicultura Puta, que direita, legal. entendeu? E é Sim. muito legal, cara, porque você vê a realidade, cara, é muito forte, cara. Eu viajei a floresta, interior da floresta, tem pessoas muito pobres. O governo não chega, cara, entendeu? Não chega para ajudar. Tem meninos aí na rua sem roupa aí, cara, é difícil, entendeu? Então, agora estou fazendo esse tipo de pesquisa com a ajuda da doutora Maria Rivera, que é uma pesquisadora também ótima do PCH, e ela é que me levou para esse lado da ciência, Sensacional. é muito legal. E Sensacional. também a gente está, eu estou preparando um novo curso para o PCH. É. O curso de tipo geociências, curso novo de geociências e um curso novo de engenharia acuícola. Estamos É. fazendo Que com bacana. o Dr. Jorge Cardich, O Jorge, estamos fazendo com Jorge, que estamos bacana. fazendo
e provavelmente, se dá certo, a gente vai virar diretor de carreira destas novas, desses novos Linhas. cursos, Uau, né? Sim, sim. Estamos que trabalhando bacana. nisso. E sim. Não, é Vamos ver. incrível, cara. Eu acho que a gente tem que até fazer mais uma live depois para conversar sobre isso, porque não, é incrível. E assim, eu acho que tá numa hora bem clara, inclusive com a Rafa presente aqui da Octomares. Tá na hora da gente fazer esses cursos em âmbitos multinacionais. Então, a gente pode conversar também sobre isso uma outra hora, que acho que pode ser bem Com legal certeza, da gente criar isso em uma colaboração aí interessante. com certeza. É, Caramba, eu fiquei encantado com esse projeto. Deixa eu te perguntar dele um pouquinho. Uhum. Desse de você, na verdade, você está empoderando a população a encontrar formas de sobreviver mais eficazmente, né? Exatamente. É Consciência, né? incrível. Consciência. Sim, Não fazer à toa ou empiricamente, né? exato. Não, é mesmo assim, acho que é incrível, porque uma dos problemas que eu tinha para mim sobre fazer ciência, que é o aspecto de, cara, qual ciência eu vou fazer? Vou fazer uma ciência aplicada, vou fazer uma ciência de base, eu vou fazer uma ciência Aham. que possa ter um potencial de transformação mesmo, ou eu só estou curioso para descrever como que o sistema funciona? É, Realmente acho que é um âmbito interessante e que esse projeto que você está fazendo, um deles é o desenvolvimento de tecnologias, é entender, estudar qual é a realidade de todo mundo como a ciência de base. Você pode dar para o governo dizer, essa é a realidade que aquela população está tendo. E a outra é que, frente a essa realidade, eu tenho esses produtos que eu posso empoderar a população que está sofrendo, e aí eu corrijo certo dano do governo, que o governo não conseguiu chegar, ou que a sociedade causou e tudo mais. E para isso é muito importante saber que você não precisa ser o especialista no negócio, mas aí você, como pesquisador, está fazendo a gestão da ciência, entendeu? Isso. E é muito importante também, Não, entendeu? incrível. Fiquei encantado com esse projeto teu. Acho que até a gente tem que conversar mais sobre ele uma outra hora. É, Sim. e então, aí você tem mais algum projetão aí legal que você está desenvolvendo, além do curso que você está Eh, criando junto com o Jorge, inclusive? Então, desses tipo de projeto de transferência tecnológica, a gente tem como quatro ou cinco, então assim, não é um só. E este novo curso que a gente está fazendo também foi tipo o dinheiro para pagar o estudo do mercado, para pagar aos pesquisadores, para pagar tudo. Foi também ganho por um projeto que a gente ganhou de o Fundo Nacional para Pesca e Acuicultura, né? De um instituto que tem aqui no Peru. Que Então, felizmente a gente está ganhando tudo o que pode. tá em movimento, hein? Tá em movimento. Sim, Não, mas incrível, cara. É exatamente isso que eu queria que as pessoas vissem. Vissem você realmente foi, cara, além de meu irmão, além de ser um grande amigo, você é um profissional com muita excelência nessa área que você quis alavancar, que você quis caminhar. Deixa eu te falar, a Rafa tá perguntando aqui também, falou. Recebemos uma aluna do Chile uma vez e a troca realmente foi fundamental. Vê-se que a troca é bem fundamental com outras realidades, como outros países latinos, no caso. E ela comentou, ficou curiosa sobre as pesquisas de expansão dos manguezais frente às mudanças climáticas. E uhum, seria legal, inclusive, acho que até posso fazer a ponte para vocês conversarem, claro, com certeza. mas também é interessante depois a gente colocar as indicações dos teus trabalhos, tá? Eu vou colocar o teu ResearchGate para todo mundo enxergar. Sim, Depois eu posso colocar parte do teu currículo lá para todo mundo ver. Mas é interessante também que as pessoas percebam que você está aberto para essas construções coletivas, né? Que a gente com precisa certeza. estruturar esse nosso network cada vez mais forte, né? Isso é sempre melhor, porque, por exemplo, quando eu cheguei aqui no Peru, o que eu fiz foi mais inteligente. Ao invés de ficar concorrendo com pessoas que estavam tentando estudar carbono no Peru, eu peguei eles e coloquei no meu projeto, entendeu? Sim, Agora são meus parceiros, perfeito. entendeu? Eu não estou concorrendo com ninguém no Peru, entendeu? Todos somos parceiros. Então, todos os artigos, todos ficam nos artigos, todos ficam tranquilos. Aí, se outro cara tem outro projeto, ele vai me chamar, Sim. entendeu?
Eu É, posso claro, não, isso apresentar. é importantíssimo, né? Que às vezes Uhum. você pode, vamos dizer assim, cara, por mais que acontece qualquer coisa, tá? Cara, familiar, pessoal, doença, qualquer coisa que te faça diminuir a tua incidência criativa de novos projetos. Então, assim, vamos dizer que o Alex, em um certo momento, pare de produzir novos trabalhos. Mas essa rede, essa estrutura de parcerias faz com que eles produzam também trabalhos novos e te coloquem porque Exatamente. sabe da tua excelência e tem essas interrelações que, claro, uma equipe bem forte de profissionais de excelência, quem que vai negar o artigo? Porque é E isso exatamente está acontecendo agora, né? Tem, com um doutor da UPCH, Oscar Aguinaga, que se chama, e ele me convidou a participar num projeto que ele tinha pensado e a gente construiu junto sobre fluxos de metais pesados nos manguezais e como estos afetam aos recursos hídricos que a gente está consumindo, né? perfeito. Então, coisas assim, né? Por parceria, porque eu não teria pensado em isso, né? Por Uhum. exemplo. Sim, bem legal. Não, incrível, incrível. Alex, eu queria muito te agradecer, cara. Essa conversa aí foi Não, cara, bem obrigado rica. por convite. É, eu vou deixar os contatos para todo mundo saber de você, ter um contato mais perto. Já queria Uhum. também te convidar a um outro momento para a gente conversar Com com mais certeza. detalhes sobre alguns projetos. Acho que o pessoal vai ficar curioso para a gente conversar um pouco mais. É, não sei se você quer dar mais alguma dica, mas eu já de cara quero te agradecer por todo esse tempo aí que a gente conversou. Uhum. Não, obrigado, cara, pelo convite. E se você pode me convidar mais uma vez, beleza, ótimo. Você sabe que eu não gosto muito da câmara e essas coisas, né? Mas a gente vê a necessidade, a importância, né? Você vê, tem Uhum. tanta gente agora que E, conhece seus e, e, trabalhos e que não conheciam, né? e aqui no Peru, eu trabalho com um amigo, um colega, Héctor Aponte, o doutor Héctor Aponte também. E ele, às vezes, até me obriga a falar, tipo, dar uma palestra com muitas pessoas, mas eu acho que é necessário também, porque senão eu fico fazendo a ciência para mim, Exato. É ciência de para gaveta, que eu brinco assim. Você está fazendo ciência, cara, é a mesma coisa. Você pensa numa pessoa que está publicando ou pintando coisas incríveis e não quer divulgar para ninguém. É mais ou menos isso. Assim, eu penso, foi isso que o meu exercício foi esse, te trazendo aqui. Porque eu sei da tua qualidade de trabalho, eu sei, eu lembro muito bem os motivos que fizeram você terminar o doutorado mais cedo, aí um ano e tanto mais cedo. É, o quanto você trabalhava efusivamente para conquistar isso daí. É, e é importante que as pessoas vejam que existe esse profissional e que esse profissional ele pensa estrategicamente que vale a pena ser conhecido. Então, de cara, muito obrigado aí pela Obrigado, conversa. obrigado. A live vai ficar disponível aí por 24 horas, que é o padrão do Instagram, mas eu vou colocar ela também no YouTube e no site da Infinito Mari, com as Beleza. informações com todo mundo. Tá? Obrigado aí, gente. Obrigado Obrigado. mesmo. E Alex, eu queria te convidar. Na terça-feira que vem, tem uma outra convidada para cá, que é a Fernanda Daltro. A Fernanda Uhum. ela é especialista em sustentabilidade há mais de 15 anos no Brasil. E ela foi uma das cabeças. Ela trabalhou um tempo junto da ONU Meio Ambiente aqui no Brasil, no Legal. projeto Mares Limpos. Então, ela tem uma Uhum. especialidade muito boa e um know-how muito importante sobre a poluição plástica nos mares, a sustentabilidade dentro do Brasil. E a gente vai conversar, vai ser também uma conversa bem, bem interessante, acho que vale a pena estar presente. Queria Quando que vai convidar ser? todo mundo para ver. Oi? Quando que vai ser? Terça-feira, às 8h30 da noite, também. Show. Tá Vou bom? assistir. Cara, Obrigado. obrigado a todo mundo aí pela presença. Beijo a Tchau. todos, beijo, Alex. Cuide-se, meu irmão. Beijo. Valeu.